Olá, meus amigos do ramo imobiliário, corretores. Estamos aqui na sede do Sindimóveis hoje, sexta-feira, 29 de outubro. Acabamos de ter uma reunião com o pessoal da ADEME, que é uma grande parceira do mercado imobiliário, parceira do Sindimóveis e uma entidade muito representativa. Eu convido vocês para assistir um pouquinho dessa reunião. Porém, para amenizar isso, houve essa exigência nessa alteração da lei, quando criou-se a figura do corretor associado, que eles não tinham como comparar, eles queriam comparar como advogado, né? Mas advogado, a gente sabe que é uma outra, é como querer comparar também com o CRM, né? Que são duas entidades complicadas e são bem sui generis, elas não são um conselho normal, né? Então, queriam também assim, a dificuldade de mudar a lei de corretor de imóveis, criando essa figura do corretor associado, mas dando nuances de autonomia, né? Quebrando aquela parte de vínculo empregatício. Com isso, na alteração dos parágrafos do artigo 6º, né, da Lei 6.530, ela inclui alguns parágrafos, né? E ela vem dizendo assim, ó, é permitido, né, que empresas que são autônomas, o corretor que também é autônomo, essas duas entidades, elas são iguais perante a lei. Elas vão, o que for contratado é o que vai ser respeitado. Aí é claro que houve a interferência, digamos assim, a própria Federação dos Corretores de Imóveis disse, olha, assim fica muito fácil, né? E acaba o corretor realmente se sujeitando à imposição das imobiliárias. Foi onde criou-se que, tudo bem, vai existir o contrato de corretor associado, esse contrato obrigatoriamente deve ter assistência do Sindimóveis, né, que é o Sindicato dos Corretores Autônomos, né? E além disso, além dessa assistência obrigatória, né, que são duas exigências que acabou entrando, que faz com que o Sindimóveis seja o protagonista disso, né? Que é a obrigatoriedade de que esse contrato, uma vez elaborado, assistido pelo Sindimóveis, ele tem obrigatoriamente, para ter validade, ser registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis. Então, o Sindimóveis aí ele faz dois papéis. Um, que ele tem que dar assistência ao corretor para equilibrar as forças. A segunda é que ele é um registrador. Ao invés de botar lá no cartório de títulos e documentos, é registrado no próprio Sindimóveis. Uma forma também que já estava se prevendo, né, a exigência de participação dos sindicatos, né, para que tivesse mais força aí e equilíbrio das duas forças. E eu digo mais, ainda em 2017, teve a reforma trabalhista, né, aquela mini reforma do Temer, que, de certa forma, prejudicou os sindicatos, né, eu digo por causa da contribuição da receita, né? Que era obrigatória, né, que ela foi eliminada, e passou-se a dizer assim, olha, só é associado ao Sindimóveis aquele que optar por isso. O Sindimóveis, já em 2017, no final, a lei saiu em agosto, se eu não me engano, julho. Em novembro já teve a reunião no Sindimóveis e o Sindimóveis já optou de nem lançar mais a contribuição sindical já de 2018. Então, o Sindimóveis já se resignou, diz, olha, nós queremos associados, queremos participantes, não queremos obrigatoriedade, até porque a gente está trabalhando 50% para as entidades como o Ministério do Trabalho, CNPL, que levavam quase metade desse dinheiro e o trabalho era todo dos Sindimóveis, né, de arrecadar, de buscar essa arrecadação, que ela não vinha também, porque autônomo não pagava sindicato, né? O autônomo, ele recebe um boleto e joga no lixo, não quer nem saber.
quando o cara é empregado, vai lá descontado na folha e ele até aceita, né? Mas o autônomo não. Então, quando houve essa alteração lá, dessa reforma trabalhista, flexibilizou ainda mais. Por quê? Né? Tu vai ver que lá, principalmente no artigo 442b, ele traz o equilíbrio das forças e dando ênfase, valorizando muito o contrato entre as partes. Contratos de autônomos, principalmente. Estão dizendo que, poxa, aquele jardineiro que tu contrata 3 vezes por semana, que o cara, vez ou outra, já entrava na justiça pedindo vínculo, isso não existia mais. A partir do momento que tu tivesse um contrato entre as partes, né, a CLT ela fala claramente, não vai gerar vínculo, né, porque se a pessoa tem a sua autonomia, vai prestar serviço com liberdade, não vai ter aquelas características que é de um empregado, não vai gerar de jeito nenhum vínculo trabalhista. Então, essa alteração da legislação trabalhista, ela veio corroborar, ou seja, ela veio forçar a dizer assim, olha, realmente o contrato de corretor associado tem muita força. Tem muita força. A gente tem contato aí com juízes, inclusive com o presidente da ANAMATA, e que, olha, realmente, se fizer, é claro que se houver uma mascaração, né, uma distorção disso, aí é inevitável de um jeito ou de outro. Mas se trabalhar direitinho dentro do contrato, fazer um contrato dentro da realidade que né, quanto mais representativo da realidade, das coisas que acontecem nessa relação entre a empresa, né, quem está contratando, não precisa nem ser empresa, pode ser também um CPF, que esteja contratando o outro, né, no sentido de os dois estão se contratando, né, mediante um contrato de partilha, porque a lei é bem clara, é o seguinte, olha, você tem que especificar duas coisas nesse contrato. Uma é a atividade de cada um, o que cada um vai contribuir para o resultado. Olha, a imobiliária, né, a empresa, a construtora e compradora, ela vai ceder espaço, ela vai, de repente, ceder material publicitário, tudo que é real, aquilo que é realidade. E o que o corretor vai fazer? Ele vai usar o seu portfólio, né, a sua lista de clientes, ele vai telefonar, ele vai visitar, ele vai ter a chave desse local ou não, vai ter direito a trazer cliente para tomar café, ou seja, quanto mais detalhes tiver dentro da realidade do que acontece, melhor. O que não deve ter, né? O que não deve ter porque pode desvirtuar é remuneração, né? Porque não pode existir remuneração quando as duas partes se contratam para obter um resultado, né? Então, o resultado pode ser partilhado. Agora, não pode existir uma remuneração. Ou seja, não pode ter vale transporte, não pode ter vale alimentação, né, vale gasolina, porque isso vai, né, se mencionar isso, vai caracterizar, sim, remuneração. Isso pode atrapalhar lá uma interpretação, né, de uma demanda que vier ali na frente. Eu não vejo muita dificuldade. A história de exclusividade, né, que muita gente também fala, não tem problema nenhum, pode ser com exclusividade, pode ser sem exclusividade. Exclusividade não gera vínculo, né, ao contrário do que muita gente pensa. A exclusividade não gera vínculo porque é uma condição de contrato. Eu estou contratando o corretor, nos contratando, né, dizendo o que cada um vai fazer, e não preciso, dizer, olha, para fazer esse contrato com a minha construtora, com a minha incorporadora, com a minha imobiliária, eu peço uma das condições é que seja exclusivo. Eu não gostaria que prestasse serviço em outra imobiliária. Então, sendo contratado, estando lá, não tem problema nenhum.
Eu acho que este é o panorama, Ricardo. Se quiser mais algum esclarecimento que eu possa fazer, ou os dois presidentes e o diretor que está aqui, né, podemos... Não, foi uma ótima, Maurílio, né? Muito legal esse histórico todo, né? Bem interessante. E com certeza já ajuda a gente, né, a direcionar a questão com os associados da ADEME. Eu pergunto se esse movimento que teve agora, né, foi uma ata que foi assinada entre os sindicatos, né? O Ministério Público participou também, né? O Ministério Público do Trabalho. Se teve... né, o que envolveu assim, esse processo? Foi mais uma reunião para chancelar a lei e a interpretação, né, da lei, como o doutor está colocando, né? Teve alguma coisa adicional, algo que a gente possa também ajudar a trazer? Olha, né, nesse ato foram tomadas tais decisões, a gente está orientando para vocês? Eu diria o seguinte, nós fomos chamados há uns 3, acho que 2018, se eu não me engano, no Ministério Público do Trabalho. O Sindimóvel foi chamado exatamente por causa da lei. Tinha havido uma denúncia e fiscalização numa das incorporadoras aqui da capital, e o Sindimóvel foi chamado lá. A gente acabou esclarecendo que o contrato já estava, né? A gente já tinha, inclusive, divulgado esse modelo, não só nós, mas o próprio Secov. A gente tinha divulgado esse modelo através da federação, e a gente foi lá e apresentou. E a empresa lá, a incorporadora, se mostrou, de certa forma, surpresa e, de outra forma, aliviada, né? Diz, olha, a gente não sabia esse caminho, né? E foi feito um termo circunstanciado, na época, a gente assinou junto lá, e eles se propuseram a fazer os contratos e registrar, né? Isto lá, em 2018. Antes disso, já tinha havido algumas fiscalizações na região de Londrina, né? E lá houve, inclusive, penalizações fortes. Então, já era... Só que nós conversávamos com o Secov diz, já mandamos modelos para as empresas, mas e acabou que a coisa não via efetivamente. Nós fomos cobrados aí pelo Ministério do Trabalho, pela fiscalização, porque já foi feito um termo lá com a patronal. Não, até porque a lei está clara, não precisa fazer. Mas seria bom. E a gente acabou que nessa conversa com a própria fiscalização, tudo bem, então a gente pode fazer uma reunião com eles, desde que vocês então façam a mediação, porque para nós não temos nada contra, eles também não têm, né? Porque a lei é clara, está lá desde 2015, se as empresas forem fiscalizadas e alegarem ignorância, é problema delas. Por quê? Porque se existe a lei, que não pode dizer que não conhece, ainda mais a lei do corretor de imóveis, né? Sim. Então, a alegação seria inócua, né? Porque existe a lei. O que a gente fez agora, nesta ata, foi apenas ratificar, para dizer assim, olha, gente, porque os próprios fiscais dizem assim, olha, é que a gente tem que chegar lá, tal, a gente fica meio perdido, porque não sabe se de repente usa só a CLT ou não. Aí não, nesse caso você tem que usar a lei do corretor de imóveis, vocês estão visitando uma imobiliária e lá é corretor de imóveis. Daí eles então a gente queria esse documento. Foi isso que a gente fez mais a pedido da fiscalização do que nossa, porque para nós já existia. Só para complementar o que o Maurílio disse, nessa ata, viu, Ricardo, o pessoal do Secov, o Ricardo, e quem esteve lá junto, pediu que incluísse junto nessa ata os estagiários. Por quê? Porque o estagiário, dentro daquele ano, ele já tem um creche provisório, né? Então, e nós colocamos isso na ata, então as equipes que tiver o estagiário poderá, mediante a pessoa estar cursando e ter já o creche provisório, fazer o contrato de corretor associado. Tá? Então, você pode pedir que incluísse também na ata, né, Maurílio, a questão do estagiário. Tá? E o próprio superintendente, o pessoal do trabalho, que não haveria
problema nenhum a inclusão e não atrapalharia também a questão da lei, justo porque o corretor já teria um creche provisório, né? Porque ele é efetivado no momento que é feito numa plenária. E como nós aqui, nós diretores aqui, inclusive estamos participamos do conselho, tá? Então achou interessante mencionar, né, Maurílio, na ata a questão já do estagiário, porque muitas empresas estão utilizando o estagiário, buscando, na qual vão se efetivar como corretores, né? Para não ficar naquele, o cara é estagiário a vida toda como corretor, e daí ele não efetivo cresce, não vira corretor, e fica como estagiário. Então, o próprio Ministério do Trabalho orientou, não mencione no contrato do corretor associado, acho que é interessante, isso que nós colocamos na ata também, né, doutor Maurício? Tá. Certo. Não, entendi. Então, é interessante, né, que realmente é reiterar, porque a lei o pessoal conhece, né, mas realmente a gente às vezes tem uma dificuldade na prática de convencer o pessoal a cumprir a parte do registro. Né? Às vezes o pessoal acha, não, mas se eu fizer o contrato, então aqui o registro é uma, né, como se fosse uma opção ali, né, e de fato a gente sabe que não é, porque né, a lei é muito clara nesse sentido, né, ela né, trata isso de forma expressa, justamente nesse sentido de ter também uma proteção, né, ao corretor. O fato de estar fazendo isso via sindicato, né, o sindicato é trazido ali até como uma forma de proteger o corretor. Né, e a gente sabe que na prática o pessoal às vezes tem uma resistência de cumprir essa parte do registro, e acho que vem bem a calhar, né? Eu acho que essa ata, né, com esse encontro que vocês realizaram, é o que a gente pode utilizar também e falar, olha, né, então essa ata está destacando a importância, né, daquilo que já é previsto na lei, né, e que tem que fazer o registro realmente. Ótimo. Inclusive, Ricardo, a ata é pública, né? A gente pode enviar ela. Não sei se vocês não têm aí, pode pedir que pede o pessoal enviar para vocês. Não, legal. Eu vou pedir para a Ana, então, que está com a gente aí, que tem um contato direto com vocês, né, para pegar a cópia da ata. Sim. E aí a gente circula com eles, né, e faz mais uma repetição, né, dessas orientações, né, esse histórico que o doutor Maurílio colocou, acho que é bem relevante, assim, né, e vai bem nos pontos ali que o pessoal precisa saber. Né. Então é isso. Então eu agradeço muito aí pela exposição que vocês trouxeram. O pessoal ficou, né, interessado no assunto ali, e eu acho que para nós que somos advogados e que cansamos de falar, olha, tem que seguir, o pessoal tem que fazer isso, eu acho que isso só ajuda a gente, né? Claro, só vem ajudar, olha, tá? Lembra que quando a gente fala que tem que registrar? Aqui, ó. É bem isso mesmo. Eu acho que veio assim, ó, não tem, né, a lei, de certa forma, assim, ó, só tem duas formas de se relacionar com o corretor de imóveis. Outro registra ele na CLT, outro faz um contrato de corretor associado. Pronto. Tem essas duas formas. Se tu está mantendo relacionamento com o corretor de imóveis de outra forma, é passível de fiscalização, né? Se a fiscalização te pegar, vai ter a sanção devida, né? Ou mesmo que não esteja fiscalização, encerrado o contrato, futuramente o corretor pode procurar, né? Isso, exatamente. E aí perdeu a chance de fazer o contrato de associado, né? Vai para um reconhecimento de vínculo. Com certeza. Então, duas situações que a Superintendência do Trabalho, junto à fiscalização, colocou para nós foi o seguinte. A primeira, o pessoal foi lá, fez contrato, mas não levou para registro. Não vale nada. E muitas empresas acabaram fazendo isso. Não registraram o contrato, fizeram o contrato, tá? E não registraram. E outra, teve empresas que começou a fazer o que faziam no passado. Então vamos abrir uma CNPJ aí, né? O corretor abre uma pessoa jurídica e daí a gente faz aqui com pessoa jurídica. Tudo para não ir no contrato corretor associado. A própria superintendência mencionou que, há tempos atrás, quando fizeram isso, antes de existir a lei do contrato de corretor associado, e foi um dos motivos que veio a lei do contrato de corretor associado,
fez com que ele estava achando uma maneira, né, de burlar a lei, né? Na realidade, de colocar a pessoa jurídica. E ele falou, se houver uma fiscalização e mostrar que, na realidade, se ele tem a possibilidade de fazer um contrato corretor associado, mesmo que ele fizer como pessoa, tiver o CNPJ dele, questão de imposto, em questão tributária, tá? Ele pode fazer o contrato do corretor associado com a pessoa física dele, tá? Que a empresa vai estar muito mais garantida, né, quanto à questão das leis trabalhistas. E o próprio superintendente mencionou, mas se existe uma lei que dá todas as condições, por que o empresariado ainda busca uma maneira, tá, de achar a saída e voltar aquilo que era para trás? Porque eu me lembro muito bem, na época, quando houve a Galvão Corretores Associados, irmãos, a Corretores Associados, quando começaram, fizeram isso, houve uma fiscalização e o juiz determinou já que, não, vocês estão fazendo uma forma. E daí que foi buscado, junto à federação e ao Secov, a questão do contrato da lei do associado. Agora, nós temos a lei do contrato do corretor associado. Está fácil de resolver e regularizar, e todo mundo está legalizado no mercado imobiliário, e ainda as empresas acham uma maneira de sobressair. Então, isso o superintendente deixou bem claro. E outra coisa que ele cobrou com a gente, desse prazo, né, para as empresas agilizar. Isso nós estamos falando no início da pandemia. Eu e o presidente do Secov, o Ricardo, que estava representando o Luiz Langer, estivemos lá quando o Ministério do Trabalho estava fechando as portas. E a nossa ideia era fazer isso no Sinduscom, com todo o pessoal, mas veio a pandemia e não foi feito. Mas foi enviado, o Secov enviou correspondência. Agora eu acho que a ADEME deve enviar correspondência para todos os seus associados. E todo mundo ligado ao mercado, se a gente unir, nós vamos estar regularizando todo o mercado. Isso vai ser bom para todos, entendeu? Então, seria isso mesmo, só para complemento mais. Tá. Não, legal, pessoal. Eu acho que tá bem claro, e eu acho que vai bem, né, no encontro do que a gente já conhece, o que a gente acha que é importante transmitir para o nosso associado. Então, agradeço muito aí vocês pelo encontro, né, pelas informações, pelo histórico, e a gente vai passar lá para a ADEME, vamos passar para os associados, e aí vamos ver na sequência se o pessoal quer marcar eventualmente aí algum tipo de encontro, alguma live sobre o tema, né? Eventualmente a gente conversa, se vocês tiverem interesse de participar também para transmitir informação. Nós temos que fazer o papel nosso, né? O papel nosso das entidades é orientar o mercado imobiliário. Então, se nós unirmos forças, Secov, ADEME, Câmara de Valores, todos, redes imobiliárias, todos unirem, o que vai acontecer? O nosso papel nós fizemos, nós orientamos. Agora, a fiscalização indo na empresa, nós lavamos as mãos, entendeu? Foi o mercado todo orientado. Agora, nós temos que fazer o nosso papel, de orientar, tá? E nós temos que utilizar a lei que tem aí. Essa lei é para defender, inclusive, o próprio mais o empresário do que o próprio corretor de imóveis. Né? Com certeza. Entendi. Beleza. Então tá bom, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. E eventualmente a gente volta a conversar sobre o assunto. Então tá bom. Dá um abraço, meu Leonardo. Bom dia. Mandarei sim. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Bom fim de semana.